Paz, irmãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto que poucas pessoas têm conhecimento, que é o assunto da transição das alianças, a mudança da antiga para a nova aliança. Em Romanos 10, versículo 4, onde a palavra do Senhor vai nos dizer: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Irmãos, no que diz respeito à circuncisão, os sacrifícios, as festas no modelo da antiga aliança, essas coisas passaram, não devem ser praticadas, mas devemos compreendê-las porque dão testemunho de Cristo e da Igreja. Logo, os sacrifícios, os ritos da lei da antiga aliança não precisam ser guardados. Porém, a lei da fé, que consiste em guardar os mandamentos de Deus, esse devemos praticar, pois nessa lei vemos o caráter de um cristão sendo formado para uma vida reta, justa, de temor a Deus e de desvio do mal, onde deixamos as paixões desse mundo, crucificamos nossa carne, nos despojamos da natureza pecadora para viver para Cristo. Esta lei precisa estar em nossos corações. Irmãos, Paulo, em suas cartas, combatia muito contra os judeus que queriam arrastar os novos cristãos para a antiga aliança, porque eles não aceitavam que os gentios pudessem já entrar numa nova aliança. Eles queriam que os gentios entrassem pela lei de Moisés primeiro, e por isso queriam arrastar a igreja, os novos convertidos, para isso. Mas Paulo combatia com eles, e esses combates trazem muita exortação para nós, para que nós fôssemos edificados e fundados em Cristo, para que pudéssemos ter discernimento e não aceitar falsos ensinos no nosso meio. Os apóstolos viveram num tempo de mudança de alianças, um tempo de transição, onde ainda havia templo, ainda havia sacrifício sendo oferecido. Então, esse período, aqueles que se convertiam a Cristo, eles não podiam simplesmente abandonar tudo, mas eles, com entendimento de que a lei dava testemunho de Jesus, eles guardavam esses ritos para dar testemunho aos seus irmãos judeus, para que eles também pudessem compreender e se converter, porque eles entendiam o testemunho que as festas e os sacrifícios davam acerca da redenção que haveria em Cristo Jesus. Então o templo ele permaneceu em pé por quase 40 anos, e o testemunho deveria ser guardado entre os judeus para que eles não pensassem que o Messias desprezava a lei. É por isso que vemos em Colossenses 2:16 e Hebreus 10:1
porque a lei é sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. A lei era uma sombra do que havia de vir e não a exatidão do que é. Em outras palavras, quando o Senhor Jesus veio, entendemos que tudo que era praticado na lei era um testemunho de toda a obra de Cristo. E os apóstolos compreenderam isso. E para mostrar a realidade da lei, eles não anularam ela, mas eles mesmos davam testemunho. Tanto é que em Atos 16, do 1 ao 3, Paulo ele circuncida Timóteo para não escandalizar os judeus, visto que Timóteo era judeu. Então, com isso, eles traziam consigo o testemunho da lei para que os judeus estivessem dispostos a os ouvir. E nós vamos ver também no livro de Atos, várias vezes que o apóstolo Paulo vai dizer que ele se esforçaria para estar em Jerusalém nas festas, como a lei determinava. Mas se não fosse possível, ele não iria comparecer. Se eles estivessem debaixo da lei, Paulo seria obrigado a comparecer. Ele não poderia falhar de modo nenhum. Mas Paulo ele conhecia os tempos determinados das festas, o testemunho que ela dava acerca de nós e do Senhor Jesus Cristo, do que ele faria em nós. Na sua primeira carta aos Coríntios, ele nos explica os tempos determinados das festas e como elas se cumprem em Cristo e em nós. Só que muitos judeus, eles entravam nas igrejas e eles começavam a arrastar as pessoas para a antiga aliança. Uma das igrejas mais atingidas foi a dos Gálatas. Tanto é que no capítulo 3 nós vamos ver o apóstolo Paulo chamando os Gálatas de insensatos, porque eles estavam indo para a antiga aliança, se deixando circuncidar. E a circuncisão é a porta de entrada para a antiga aliança. Em Levítico 23, a partir do versículo 23, onde no dia da expiação, aquele que não afligisse a sua alma nesse dia, ele seria eliminado do meio do povo. Se essa pessoa se deixa circuncidar, ela não pode falhar no cumprimento da lei. Ela tem que cumprir as festas. Ela tem que cumprir as coisas da antiga aliança. E essa fala de que será eliminado do meio do povo era justamente para que o povo temesse, compreendesse a seriedade da lei. Por isso nós precisamos buscar sabedoria de Deus para entender melhor as falas de Paulo. Pois ele diz, como está escrito, e o que fizer estas coisas por elas viverá. Então quem se deixa circuncidar tem que viver pela lei, e por ela será justificado. Por que eu digo isso? Porque está escrito, aquele que fizer estas coisas por elas viverá. Esse por elas viverá quer dizer que por elas terá vida.
Porém, existem pessoas que pensam que a lei ela não pode justificar, nunca pôde justificar o homem, que a lei, na verdade, ela é maldita. Uma das falas de Paulo que faz as pessoas pensarem isso está em Gálatas 3:10, que diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Porém, nós temos que raciocinar, irmãos. Será que Deus daria ao seu povo uma lei maldita? Será que Deus daria ao seu povo uma lei que não pudesse justificar? Deus não deu uma lei maldita ao seu povo. Deus não deu uma lei que não podia justificar. É que a lei, ela faz memória do pecado. Ela faz memória da maldição a qual todo homem estava. Hebreus 10, do 1 ao 3 diz: ora, visto que a lei é sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de serem oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Então a lei não faz purificação da consciência do pecado, mas recordação, testemunhando na consciência do homem as suas obras más. Mas quando veio Cristo, se fazendo maldição para nos livrar da maldição, sendo oferecido como propiciação pelos nossos pecados, ele pelo seu sangue nos purificou de todo pecado, fazendo expiação das nossas transgressões. E todos aqueles que creem nele, pela fé, são justificados. São justificados com o crente Abraão, como Paulo diz aos Gálatas, porque os da fé é que são filhos de Abraão, filhos da promessa. Por isso está escrito: porventura a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Parece contradizer o que eu disse acima, né? Que a lei justificava, que a lei dava vida para aquele que a praticasse, que a guardasse. Mas não é contradição, e eu vou mostrar o porquê que não é. A lei era um aio para nos conduzir a Cristo. Aio é um tutor, um guia. Lembram-se do versículo que lemos no começo? Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Esse fim não é apenas um fim de acabou,
mas também de finalidade, propósito. Em outras palavras, quando Cristo veio, a lei cumpriu o seu propósito, que era de nos conduzir a Ele. Também temos em Romanos 3, versículo 30 e 31, que está escrito: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A fé, ela não anula a lei, mas a fé, ela confirma a lei. Como assim a fé confirma a lei? A fé confirma o testemunho que a lei e os profetas dão a respeito do Senhor Jesus. Então, antes que o nosso Senhor Jesus viesse, a lei justificava o homem, dava vida a ele. Mas depois que Jesus veio, a lei cumpriu o seu propósito e pela fé em Cristo Jesus é que agora somos justificados. E essa fé também tem um fim, também possui uma finalidade, um propósito. 1 Pedro 1,9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então viram que assim como a lei teve um fim, a fé também terá um fim, a salvação da alma. Uma finalidade, um propósito. Com isso podemos entender melhor quando Paulo ele diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória em seu rosto, ainda que desvanecente. A letra sem o Espírito mata, mas a letra com o Espírito dá vida. Porque o Espírito é que grava a lei de Deus em nossos corações para uma vida de santidade, numa aliança fiel com Deus. Por isso, nós devemos atentar para as palavras escritas por Paulo, quando ele diz: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Vocês foram circuncidados quando foram libertos da natureza pecadora de vocês. E esta é a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo não é uma circuncisão feita na carne, mas no coração, no despojamento da carne, libertando a pessoa da natureza pecadora dela. Gálatas 5:6 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas 6,15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. 1 Coríntios 7,19: a circuncisão nada é,
também a incircuncisão, mas o que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Então, irmãos, nós devemos ser circuncidados no despojamento da carne, na libertação da natureza pecadora do homem, vivendo uma fé que atua pelo amor, nos tornando uma nova criatura que guarda os mandamentos de Deus, porque são essas coisas que importam. E se você é novo no canal e não é inscrito ainda, por favor se inscreva e deixe o seu joinha. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.